Onarjen Yogen Objansan Pemagesar Dompola Yatsen Chogin Yodromye Pemajon Eshek Sudran Ordo Candromam Percor Ceci Jesu da Grucir Gingilap Cir Shexur Sol Guru Pema Sigia Hom Onarjen Yoji Nubjan Sam Emagezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodromye Pemajon Shek Sudrai Cordo candro mampecor, ceci Jesu da drucio, gingelo circexo sol, Gorope masigia hom. Honor Genio Jansan Emages Ardom Pola Yatsen Chogin Yodromye Emajon El Sudra Ordo canro mampecor, ceci Jesu da gruci, gingilap circexus sol, gorope masigia hum. Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dagni chapsuachi dagi jin soji pesonanchi drola pinchir sanje droparsho Sanje Chodam Sochi Chodam Jancho Bardo Dagni Chapsuachi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pinchi Sanje Droparsho Sanje Chodan Sochi Chodam La Janjo Bardo Dani Kapsuati Dagi Jin Soji Pe Sonanchi Drola Benchir Sanje Druparsho Oha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. 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 Oha Om Benzara Guru Pema Sije Hom.
Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hom. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhi Soha. Boa noite, queridos. Tudo bem? Boa noite. Muito bem. Então, ontem, né, no retiro com o Eric Pemakunzan, lá em São Paulo, aí no final, assim, ele falou que ia contar uma história sobre a mãe dele. Ia contar uma história sobre a mãe. Fez todo, né, Depois do intervalo, né? Depois do intervalo, a Lama Tsering tinha pedido uma história do coração para ele, que ele contasse, assim, alguma coisa, né? Então, quando ele falou que ia falar sobre a mãe, todo mundo... né? Ele começou a falar da mãe dele. Adivinhe quem que é a mãe dele? Né? Pode falar que eu tava lá, né? O Pedro, né, ouviu, né? Ele começou a falar, porque a minha mãe teve muitos filhos. Nossa mãe. É a mãe de todo mundo, né? A mãe dos Budas e Bodhisattvas dos três tempos. Né? Ele falou, minha mãe é a Prajnaparamita. Tá bonito, né? Todo mundo esperando uma história mais pessoal assim, mas é ele, né? Minha mãe é a Prajnaparamita. Foi bem interessante, né? Então, a gente que já usa dessa linguagem, já conhece bem, né? Assim, a gente estuda o Sutra do Coração, né? Assim, ciclicamente. Então, para nós, isso assim, é algo já conhecido. Mas, assim, especialmente no budismo Vajrayana, né? Muitos praticantes que estão, assim, mais conectados, assim, às práticas de deidades, eles não têm muito essa familiaridade com os sutras.
Não é tão comum. Então, para eles, aquilo é uma novidade, assim. Não há deidade que não surja de Prajna Paramita. Sem vacuidade, não tem deidade. Deidade não existe, né, de modo intrínseco, real, independente. A deidade é vazia também. Então, ou seja, a essência da deidade é a Prajnaparamita, é a perfeição da sabedoria. Então, isso é interessante a gente ver. É exatamente o que a gente está estudando, não é? E vem estudando, né? Então, não é à toa que o Lama Santen sempre colocou o Sutra do Coração como prática central do SEB, desde os primórdios do Zen, de 86 até 95. E depois o SEB como o budismo tibetano também, 95 até os dias atuais. Sempre o Sutra do Coração, prática central. É a base, né, para qualquer prática, Mahayana ou Vajrayana, é a noção de vacuidade. Sem noção de vacuidade, compreensão disso, não tem prática nem Mahayana nem Vajrayana. Não faz o menor sentido. Porque a gente vai reificar as coisas. O mantra, a deidade, o mudra, né, o nondro, qualquer coisa que a pessoa fizer sem Prajnaparamita, ela vai reificar. E se você reificar, ou seja, você dá realidade, solidez às coisas, aquilo é apenas causa para seguir no samsara. Mesmo as práticas do Dharma, quando não tem Prajnaparamita, são todas causas para permanecer no samsara. Um samsara melhor, não um samsara no reino humano bem positivo, ou no reino dos deuses, do desejo, da forma e da não forma. Então a gente tem que sempre lembrar isso, né? Então, é essencial a gente avançar, né, na compreensão, na prática e até a realização de Prajnaparamita. Faz sentido eu pensar, então, se todos os fenômenos, porque a gente parte normalmente dos fenômenos para entender a vacuidade. Perfeito. Faz sentido também eu pensar que, se em todos os fenômenos tem vacuidade, é porque em mim minha mente é vazia que eu posso criar os fenômenos? Tanto os fenômenos quanto a própria mente, ambos são vazios. A gente nem pode dizer assim que na mente tem vacuidade ou nos fenômenos tem vacuidade. As coisas são vacuidade. Só que é uma vacuidade que não é uma extinção total da aparência. É uma vacuidade inseparável da forma, luminosidade. Mas com certeza, a essência da mente do observador e a essência do objeto observado é a vacuidade. E ambos são inseparáveis. Então, nem eu vou dizer num certo ponto que a minha mente ela cria os objetos, mas ela é coemergente com os objetos. Coemergente, ou seja, o surgimento é simultâneo. O observador e o objeto observado surgem junto. Não é que o observador surgiu antes e aí ele projetou, construiu o objeto lá fora. Então, essa é a visão madhyamaka, ou seja, de que não há uma mente que seria, vamos dizer assim, prioritária em relação aos objetos. Na visão mente apenas, sim, há essa ideia de que a mente vem antes. Mas os madhyamika também vão olhar e dizer que a mente é vazia também, da mesma forma como os objetos. Portanto, não há nem sentido em falar que um existe antes ou tem algum grau hierárquico entre os dois. Não tem. Ou seja, e aí? Mas como assim surge junto? Então, ninguém, quem que cria o quê, né? Então, a mente dualista do Sansara sempre pensa em termos de algo ou alguém criando alguma coisa. Esse é o nosso raciocínio básico. E aí a visão de Prajnaparamita, ela vai além disso e nos mostra que não tem ninguém criando nada em lugar algum. Isso é misterioso, porque afinal de contas a gente tem experiências, tem as aparências. Mas aí o Buda vai dizer, todas as experiências e aparências são completamente delusórias. Então o Buda, quando se ilumina, a mente dele percebe, né, que tanto as aparências quanto a sensação de existência da mente do sujeito são completamente vazios e sempre foram. Não é que se tornaram vazios no momento em que o Buda alcançou a realização. Já eram, só que não via. Todas as experiências do passado, oba, as experiências do passado são todas, elas nunca aconteceram. Isso é muito chocante. Passado, presente e futuro são apenas conceitos que a mente dualista constrói agora. Então, todas as experiências do passado, as vidas passadas, as coisas que aconteceram, são apenas conceitos. Não são reais, não tem uma existência independente da mente que se posiciona em relação aqui. Então, isso é uma visão radical da realidade, né? Muito diferente
do que a gente, né, cultiva nesse nosso samsara particular. Então, superar essas fixações e apegos, né, a tempo e espaço é uma longa tarefa. Por isso que a gente tem que, né, usando o Prajnaparamita, é como se a gente fosse bombardeando esses conceitos, né, e fixações internos. Marcelo, eu às vezes tenho dificuldade de juntar essa, né, a ideia da vacuidade com a da originação Ah, dependente. e assim, Porque quando eu penso em originação dependente, para mim vem uma sensação de causalidade. E eu estava assistindo a última aula, que eu não vi, teve uma hora que você deu um exemplo assim de que, por exemplo, uma semente de alface, né, quando se transforma em alface, você não consegue encontrar nesse processo algo que de fato deixa é um fio uma condutor. continuidade, Aham. né? Aí, ao mesmo tempo, tudo surge de causas e condições. Então, isso para mim, eu falo, É, "Oh", tem uma hora que eu não consigo, sabe, perfeito. conciliar as ideias de que tudo é vazio, mas surge de causas e condições, mas não tem nada lá dentro que junte uma coisa à outra. Esse é o mistério da realidade, ou seja, como que as coisas surgem aparentemente de modo causal. Então, na experiência de nós, né, seres sencientes, as coisas surgem por causas e condições. Então, a nossa mente, ela vai juntando assim imagens e vai produzindo histórias, como, como antigamente eram os filmes de cinema. Eram muitas fotos que eram passadas rapidamente, davam a sensação de movimento. Então, da mesma forma, nossas mentes, elas juntam pontos assim luminosos no samsara e constroem formas ou sons, né? Juntam, né, fragmentos de som e constroem significados, histórias, assim por diante. Então, no nível relativo, ou seja, das aparências, a gente vai dizer tudo surge por originação dependente, para poder se comunicar sobre o samsara, a respeito do samsara. Mas quando eu analiso a originação dependente com cuidado, eu começo a ver que não tem nada por trás dela, que ela não é real como parecia, que ela é vazia. Ou seja, eu analiso qualquer objeto originado dependentemente, eu concluo que aquela originação, o objeto originado e as causas e condições que originaram o objeto, todos são vazios quando analisados, não encontro nada por trás deles. Que eu vou tirando as partes que compõem o fenômeno, e o que que sobra quando eu tiro as partes que compõem o fenômeno? Não sobra nada. Ué, mas como é que é isso então? A coisa existe ou não existe? Né? Então, ela não, ela surge, né, como um holograma, assim, com muitos elementos que produzem, mas quando eu tento pegar alguma coisa de real naquilo, eu não encontro. Então, Nagarjuna vai dizer, vamos dizer assim, o Buda explicou isso também, mas Nagarjuna que sintetizou. Aquilo que é originado dependentemente eu chamo de vazio. E o vazio é a essência daquilo que é originado dependentemente. Ou seja, são sinônimos, na verdade, vacuidade e originação dependente. São a mesma coisa olhada por dois prismas diferentes. Quando eu olho pelo aspecto da construção luminosa, eu chamo de originação dependente. Quando eu olho pelo aspecto da essência da construção luminosa, eu chamo de vacuidade. Mas só uma única realidade. Não há uma separação entre verdade relativa e verdade absoluta, né? Essa, nessa explicação, eu entendo que originação dependente é verdade relativa, É a aparência, né? exatamente. Mas é inseparável da verdade absoluta. Exatamente. E não há uma hierarquia entre as duas. Não dá para dizer, ah, a verdade absoluta é superior, ou assim. Mesmo a verdade, É manifestação. uma única realidade que pode ser descrita pelas duas verdades. Verdade relativa dos fenômenos convencionais, convencionais porque são convencionados mesmo, depende, né, das construções, né, kármicas dos observadores. Tanto que mesmo no reino humano nós temos várias convenções. Por exemplo, pessoas de idiomas diferentes, elas olham para o mesmo objeto, entre aspas, o mesmo objeto, e pronunciam sons diferentes para descrever aquele objeto. Eles se entendem entre si, os outros se entendem entre si. Então veja como é tudo convencionado. Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Tudo construção. E essa construção eu vou chamar de originação dependente. Então, o Buda escreveu a lei da originação dependente como a lei geral de todo o universo, todo o samsara, sem exceção. Não tem nada que surja na experiência dos seres sencientes
que não seja originado dependentemente. Na mente búdica, a mente completamente livre, que realizou a vacuidade de modo perfeito, aí que é onde a originação dependente é vista completamente como vazia, a mente búdica ela está além da causalidade. Pensem, se a mente búdica fosse originada dependentemente, ela teria começo, meio e fim. Ou seja, o estado búdico seria algo impermanente, portanto, não seria o estado búdico. Então, o estado búdico ele está além da causalidade. Então, os Budas, quando eles manifestam, por exemplo, as terras puras, aquilo não é uma causalidade comum, em que eles vão juntar tijolos, por exemplo, para construir as paredes dos templos, né, das terras puras. Aí, a partir da luminosidade espontânea e natural da mente, os Budas constroem, né, ambientes assim luminosos infinitos. Por isso que um Buda pode emanar bilhões de outros Budas de um único poro da pele dele, ou ele pode emanar incontáveis terras puras, porque aquilo é completamente é, livre, né? Completamente além da visão dos seres sencientes, que ainda veem as coisas em termos de causas e condições. Por isso que é muito importante enxergar a vacuidade das causas e condições. Porque realmente a tendência na nossa mente é se apegar a um mundo causal, em que o tempo todo eu estou fazendo alguma coisa para obter algum resultado. Não é? A gente está o tempo todo cuidando do corpo, cuidando das aparências ao redor, fugindo de perigos, cultivando coisas boas. O tempo todo a gente está presos nos cinco skandhas: formas, sensações, percepções, formações mentais e consciências. Todos surgidos a partir da originação dependente por causas e condições. Todos os skandhas construídos, portanto, impermanentes, né? E, portanto, vazios de qualquer tipo de essência própria por trás deles. Então, o caminho budista, Mahayana e Vajrayana, é esse caminho de entender a inseparatividade das duas verdades. A verdade relativa das aparências luminosas e a verdade absoluta da vacuidade total das aparências, sem exceção. Qualquer coisa que surge, surge dessa forma vazia e luminosa. A diferença é que os bodhisattvas e budas que realizaram isso, a mente deles percebeu, né, a vacuidade da causalidade. E aqueles que não realizaram isso ainda estão presos na causalidade comum. Mesmo que estejam acumulando méritos e acumulando sabedoria, mas ainda não têm uma visão direta, né? É só a partir do primeiro boom que os bodhisattvas têm realmente a realização direta da vacuidade das coisas. Então, esse é o ponto, né? Mas é realmente enxergar a dupla verdade, ou seja, o fato de que as coisas são vazias e originais independentemente, simultaneamente, é a mente do Buda. Então não é algo simples, não é algo que pode ser imaginado. Tanto que no nosso roteiro de Prajna, de 8 pontos, que o Lama Santa ensina, ele não tem lá o item 3. Observe o aspecto vazio da experiência. Aí o item 4, observe o aspecto luminoso da experiência. E o item 5, procure observar ambos ao mesmo tempo, o aspecto vazio e o luminoso simultaneamente, num único evento cognitivo. Isso não é fácil, isso pode demorar vidas para alguém realizar, ou pode ser também num instante. Não tem isso, não tem uma regra para como que a pessoa vai dar o salto para conseguir ver. Quando eu vejo a dupla verdade se manifestando, inseparável, isso se chama enxergar a talidade dos fenômenos. Tá, tá, tá. Isso é a talidade. É a linguagem, é a única palavra que resume o que é a união da verdade relativa e da absoluta. Talidade, né? Então, é uma palavra que nem existe assim, mas as coisas são tal como elas são. Mesmo em sânscrito já tem um pouco isso, tá, tá, tá. É a qualidade das coisas serem tal como são, tá? Mas isso, assim, é uma realização super profunda, conseguir enxergar os dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai treinar. Então, eu observo o relativo, vou me familiarizando com a originação dependente e a causalidade. Estudo os 12 elos da originação dependente para entender, né, os processos internos dos seres humanos. E estudo a causalidade comum do mundo também, né? O que que conduz ao quê? No estudo de terça, lá nos Caminhos Simples, a gente está estudando o karma, né? Semana passada a gente entrou bem forte assim no tema do karma, que é interessantíssimo, né? E gera muitas dúvidas.
Como que essa causalidade que o Buda descreveu opera quando ela se refere às experiências internas dos seres sencientes? Porque a causalidade geral a gente vê operando o tempo todo. Como que os elementos aí estão operando? Rochas, sol, fogo, água. Como é que todos os elementos vão, né, interagindo e formando realidades e aquilo vai se alterando e tem processos? Mas e aí como é que funciona quando tem emoções perturbadoras, quando tem pensamentos, quando tem construção interna dos seres sencientes? Então o karma ele só entra em jogo quando tem um ser senciente, tem uma intenção envolvida. Fora disso, é a causalidade geral. Então, o karma é um caso particular da lei geral da causalidade, que rege todos os fenômenos, sem exceção. Então, essa é a explicação budista para a realidade, assim, né? Não tem nem começo nem fim, com uma coisa empurrando para a próxima, infinitos Big Bangs, né? E não é possível determinar o primeiro nem o último. E aí a gente vai estudar o karma, né? Como que a mente influencia as consequências, né, das ações, né? Isso mesmo. O Nilo comenta hoje a AWS ajudou a idealizar a vacuidade da internet. O que que é a AWS, Nilo? Os serviços da Amazon que caíram hoje. Ah, sim, muitos aplicativos estiveram fora, né? Eu vi a notícia também. Sim, é isso mesmo, as coisas. Né? Nesse mundo virtual é fácil de ver. Então tem esse lado que é interessante do mundo virtual. Ele ajuda a localizar a vacuidade. Eu acho, especialmente os filmes, séries, né, o cinema, aquilo é muito útil para ajudar a localizar a vacuidade. Né? São realidades que a gente sabe que foram construídas, né, artificialmente pelos seres humanos, geraram lá um filme, por exemplo, mas enquanto a gente está vendo e vai se envolvendo com a história, aquilo vai virando algo que parece real. Né? A gente vai tendo reações, emoções diante de imagens vazias e luminosas. Então é uma forma fantástica para você sentar na frente e praticar a Prajnaparamita. Você vê um surgimento luminoso, você entra na história. Aí você dá um passinho atrás, recua e vê a vacuidade daquilo enquanto está acontecendo. Quer ver a vacuidade fácil? Tira o som. Perde o brilho na hora. Aquilo não te envolve mais quase nada. Né? Então veja, olha o que o cinema mudo tinha que fazer para envolver as pessoas quando não tinha o som. Tinha que ser, né? Hã? É muito mais. Tinha que ser tudo muito mais caricato. Mais teatral. Teatral, extremamente caricato para poder passar a emoção. O traje, Exatamente. extremos, né? Era aquelas expressões faciais exageradas que hoje em dia, né, não fazem o menor sentido, mas na época era a forma. Então, você tira o som, muda completamente, né, a experiência, ou muda a música. Tem vários memes com isso, né? Então tem uma cena lá e eles põem outra música ao invés da música original. É muito engraçado, porque aquilo muda completamente na experiência daquela imagem. Então a gente vai vendo, né, como que. De terror, né? Você tá no cinema, é aquele grade, assim, faz um grade assim, que você dá. Treme, assim, né? Já dá A um. música é impressionante, né? Como ela cria um mundo emocional, né? Assim, como a Totalmente. música. Mesmo sem imagens, a música em si, né, um show, uma coisa assim, né? É impressionante. É difícil ouvir música, acho difícil essa coisa de ouvir música enquanto você está fazendo outra coisa. Muita gente bota, né, para Aham. música ambiente. Eu acho isso tão perturbador. Quando eu vejo, eu tô triste, Tá eu tô, envolvida, né? sei lá, tô com uma emoção da minha, entendeu? É outro exercício. Eu- É outro exercício. A pessoa tem que pôr música e ver e praticar a vacuidade da música. Dá para fazer isso quando o vizinho está tocando funk, sertanejo, tá lá. Trap. Como é que chama? Trap. Nem sei o que que é isso. O O que que é o trap? Meu filho também estudando trap. Trap é tipo um De armadilha mesmo? Trap? não sei como é que ele faz escreve exatamente, mas é um rap de ódio. Olha, que coisa fofa. Mas sempre uma mensagem com ódio, alguma coisa. Um rap de ódio. E é meio mal feito, assim, sabe? Não é uma rima perfeita, a pessoa vai improvisando na hora. Entendi. Tipo assim, aquela xingação. Mas aí tem um ritmo que tenta fazer meio que um rap, mas meio que xingando e no ódio. Não tem, né? Tem o black metal também. Tem vários, né?
Várias músicas assim que são super a tentativa de passar uma imagem super pesada e revoltada, né? E outras o contrário, né? Querem te levar para o reino dos deuses, né? Lá, 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 né? Aquela coisa lindinha assim, né? Então a gente vê construção de experiência, né? Vazia e luminosa, a gente tem que treinar, aproveitar assim as imagens, os sons, pá. Isso é maravilhoso nos dias atuais, tem isso de monte. Agora com a IA, você pode ali pedir para ele gerar vídeo, gerar coisas, e aquilo surge imagens, Né? pessoas. É impressionante. Então, a gente está em tempos interessantes para localizar a vacuidade. Por outro lado, esse excesso de estímulos gera mais distração. Então, são mentes que têm mais dificuldade em parar e observar com cuidado. A mente já vai para frente, né? Ela não consegue parar. Então, em tempos de degenerescência, as pessoas têm grande dificuldade em praticar. Elas recebem o Dharma, se interessam, mas praticam pouco. E os que praticam, poucos alcançam realização. Então é isso, tá? O Buda descreveu claramente cada estágio assim dos tempos de degenerescência, né? Até chegar ao ponto em que os seres abandonam completamente, né, o Dharma, e o Dharma não é nem mais guardado nem como uma coisa de museu, de biblioteca, ele simplesmente desaparece, os textos desaparecem completamente. Muito tempo antes já não havia mais ninguém que entendesse, muito menos que ensinasse aquilo, né? Aquilo vai desaparecendo. A gente entra numa época em que ainda tem, né, mestres e mestras que entendem, que praticaram, que realizaram, então está super disponível, extremamente disponível, porém, para os praticantes não é fácil realizar, porque eles desenvolveram, né, modos de vida que não são muito favoráveis, né, para a prática do Dharma. Todo mundo muito ocupado, muitas ocupações. E É meio aí, depressivo essa visão, né, Justin? Que parece inevitável, assim, que a coisa vai nessa direção, assim, acho bem é, depressiva essa visão. Assim. não, ela E não é parece que, legal. assim, ao mesmo tempo porque eu acho que tem muito mais confusão, eu acho que tem muita gente criando um caminho de lucidez, né? Eu acho que a própria confusão Uhum, expõe ela mesma, né? sim, Fica mais claro a loucura, né? Conforme a loucura vai aumentando e as pessoas começam a tentar achar um outro caminho. sim. E aí, não sei, eu tenho um pouco de dúvida, assim, se é tão inevitável, assim, Eu, essa direção. sagitarianamente, eu prefiro ter uma visão otimista da coisa, né, Pedro? É, É só isso, assim. Tomara Agora, que não. Marcelo, essa coisa dos oito, nunca consigo fazer direito os 8 pontos quando ele entra nos 12 elos, assim. O que seria esse 12, não, dois d dos o 12 item poemas? 2C e 2D são exemplos que você deveria aplicar o 2A e 2B. Então, os 12 elos, eu deveria olhar cada elo, por exemplo, vai lá, sei lá, o contato, sexto elo, contato. E aí, onde surge a coemergência de mente no contato? E onde é que surge a coemergência de energia no contato? Os dois não surgem no elo do contato? Da mesma forma, no elo da sensação, gostar, não gostar ou indiferença. E aí, não tem uma coemergência de mente, não tem uma coemergência de energia, e todos os derivados lá do 2B, né, como surge a bolha completa, cada elo surge uma bolha específica, que é a experiência daquele elo. Né? Um vai condicionando o próximo, mas cada elo tem uma experiência própria. Eu posso, numa situação específica, isolar cada um dos elos naquela situação e cada elo eu olho com esse olhar. E como é que surgiu? Como é que surgiu o desejo? Como é que surgiu o apego? Como é que surgiu o vir a ser, né, para cada situação? Essa que é a ideia. É bom ir para o retiro, hein, Marcelo? Precisa de tempo. A gente precisa. Precisa ser. Precisa dar um tempo para a gente Fazer uma página porque é espinhoso. Na Não, hora é de bom. levar isso para almofada, fica confuso. É bom fazer juntos. Dá para fazer, sim, com certeza. Pegar exemplos, né? Nos retiros que a gente fez lá no passado, a gente fez 2 só, né? Tinha que fazer mais. O tempo voa, né? Você vê como é que são tempos de degenerescência. A gente não tem tempo nem para praticar direito, né? E então, mas seria isso, a gente conseguir parar com mais tempo, olhar os 12 elos e olhar todas as situações do Dharma como um todo, né? As classes de ensinamentos todas são coemergentes. Interessante. Então Agora ficou mais claro.
que é essa contemplação? É, porque do jeito um pouquinho que o Lama colocou, dá a impressão que é uma sequência do 2A e 2B. Só que o 2C e 2D são classes de coisas a serem analisadas com aquele olhar. Hum. Do 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são sugestões, né? Bolhas e borbulhas, como o Lama diz, né? A serem Uhum. analisadas assim com esse olhar, né? Esse trabalho tem que podemos fazer juntos, sim. Dá para fazer até online alguma coisa assim, só de, né, de 8 pontos, né? A gente fica esperando um dia que vai fazer um retiro, todos juntos, às vezes aquilo demora para chegar, né? Isso é para a gente fazer assim uma prática em conjunta mesmo, né? Uma manhã, né? Um dia de prática também. Isso, Aqui, não sei. sim, dá para fazer num lugar aqui, quem tiver aqui, e transmitir para quem não tiver, né? Claro. Isso é bom, fazer juntos. O Alan Wallace, ele conduz muito meditação, né? Ele gosta, assim, né? O Lama Santen não é de me conduzir muito. Algumas vezes, sim. Eu já participei algumas vezes, mas não é muito comum. Ele prefere explicar, né, tintim por tintim e deixar a pessoa no tempo dela, né, meio que digerindo aquilo. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, depende, né, também da que ela já fez antes. É uma bengala, né? A condução é a rodinha da bicicleta, eu digo, né? Por um tempo é legal, a rodinha da bicicleta, daí aprendeu a andar, daí tira a rodinha, né? A pessoa vai sozinha. Mas no início pode ser bem útil, sim. Então, com isso, como localizar a vacuidade, né? O tempo todo, qualquer experiência, né? Vazio e luminoso. Esse é o método Sutrayana, como a gente está estudando o Sutra do Coração. Aí quando a gente vai olhar já, por exemplo, né, como o Eric e os professores de Dzogchen, eles vão nos ensinar, né? E o foco não está tanto na análise da situação do momento, em localizar a vacuidade e luminosidade, mas o foco é muito mais, né, onde está a mente. Então o trabalho é assim só, solta a mente. Não analisa, não pensa, não teoriza. Aprender a simplesmente soltar os pensamentos, soltar as emoções, soltar as aparências a cada instante. Repousar apenas naquilo. Então, Isso é uma técnica também. isso é exatamente, é a visão da do Dzogchen, né? Ou seja, como meditar, como ir direto para o ponto último, ou seja, Isso também é prática. para já estar embutido nisso sem o aspecto analítico. Agora, engraçado, eu agora, quando a gente estava meditando, eu me dei conta de uma coisa, assim, que eu acho, eu estava fazendo o shamatha, né? Uhum, Foco na respiração, pensamento, né? sim. Foco na respiração. E eu percebi que, assim, tem duas maneiras de fazer isso. Uma, né, é você, devaneou, você traz a mente. Uhum. A outra é você solta o devaneio. Aham, Entendeu? Enfim, claro. né? Você solta o devaneio e volta. É sutilmente diferente. Agora, É quando você falou diferente. isso né, de soltar a mente, enfim, eu acho que Sim. Aí, qual é a diferença, por exemplo, da prática de shamatha, de aprender a simplesmente não seguir os pensamentos, né? E quando eles entram, conseguir soltá-los e seguir no foco da prática, que é shamatha. No começo a gente tem que fazer mais esforço para conseguir isso, com o tempo atualmente vai ficando mais estável, vai ficando mais fácil. Os pensamentos eles ficam só periféricos e não te tiram do eixo central, e aquilo vai, né, os pensamentos vão diminuindo de acordo com os 9 estágios de shamatha, né? Então super descritos assim, né? Especialmente naquele livro Revolução da Atenção do Alan Wallace. Os 9 estágios tradicionais de shamatha. A gente avança assim. Agora no Dzogchen tinha outra coisa. A gente vai aprender a soltar os pensamentos aonde? Na natureza da mente. Então, aquilo já tem a visão perfeita embutida. Ou seja, vai muito além de shamatha. Mas um iniciante consegue isso? Pode conseguir, sim. Pode conseguir. A gente nunca sabe o potencial da pessoa. O Eric falou muito isso no retiro. Você não sabe o que a pessoa fez em vidas passadas. Você não pode nivelar por baixo todo mundo, né? Você joga aquele ensinamento e a pessoa, alguns pegam rápido, outros podem demorar. Mas o ponto seria assim, isso está disponível e não precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito esforçado. Tudo que a gente acha que é pré-requisito para avançar no caminho não é, na verdade, para a natureza última. A natureza última é a ausência perfeita de esforços, é a ausência perfeita da sensação de ter algo para fazer.
algum lugar para chegar, alguma coisa para ser, para manifestar. Tem nada. É apenas repousar naturalmente. Um estado natural. Ah, mas o que é esse estado natural? Então, se fosse fácil de escrever, né, todo mundo localizaria facilmente. Por isso que é tão importante a gente estar associado, né, aos professores que fazem isso. Professores e professoras que sabem transmitir isso, especialmente não pela fala, pelas instruções, porque a gente está falando daquilo que é não conceitual, é difícil, né? Tudo que é falado é apenas dedo que está apontando para a lua, mas especialmente pela transmissão silenciosa de onde eles estão. Quando aquela pessoa senta lá para dar ensinamentos, ele está lá, ele está repousando aonde? Nesse estado natural da mente. Ele pode falar um bilhão de coisas, mas a mente dele não oscila desse estado. E a gente pode não saber que isso está acontecendo, mas a nossa mente, nossos neurônios de espelho, estão tentando copiar de alguma forma aquela tranquilidade, aquele estado em que aquela pessoa está. Isso é um Wallace também, não? Também, com certeza. Isso é Guru Yoga, na verdade. Você está copiando a mente de quem está ali ensinando. Então, a transmissão mais importante é a transmissão silenciosa que se dá pelo estado de mente em que aquele ser se encontra. As palavras são importantes também, são úteis, mas o mais importante é a realização, né? Que a gente pode não saber, mas a gente está copiando, está sentindo aquilo em algum nível. Por isso que é tão importante a gente procurar, né, essas pessoas, né, que têm uma prática avançada, né, e segui-las. Os textos todos dizem: enquanto você não tiver uma clareza do reconhecimento do estado primordial, do estado natural, ande próximo dos mestres e mestras realizados, né? Porque aí você tem um modelo. Depois que você já tiver encontrado, você pode andar mais sozinho. Grandes praticantes é isso. Ficaram, por exemplo, Gampopa. Gampopa ficou com Milarepa 2 anos só. Mas Gampopa estava pronto. Então, em 2 anos, ele copiou a mente do Milarepa. Daí o Milarepa falou: "Ó, não tenho mais nada para te ensinar, vai embora fazer retiro." E aí o Gampopa foi embora fazer retiro. Nunca mais viu o Milarepa. Terminou o download. Completou o download 100% sem falhas. E aí Gampopa até quis, eles queriam se rever, né? Antes da morte, mas daí Gampopa não conseguiu voltar. O Tibete tudo é gigante, né? Difícil, distante. E aí Milarepa morreu antes. E não tem problema também, porque para quem alcançou a realização, o mestre é inseparável da mente dele. A gente deveria pensar assim: o dia que o Lama Santo, por exemplo, morrer, o Lama morre? Ou o Lama está na tua mente? Quantos por cento que você copiou? Você baixou quanto? Quanto mais estiver baixado, menos impacto vai ter para você. Porque o lama não desaparece nunca, né? O lama conta que quando o Shagdu Rinpoche morreu, o lama sentia que a presença dele estava mais viva ainda do que quando ele estava em corpo vivo. Eu ouvi isso de uma praticante que era, foi aluna do Yongtse Rinpoche, quando ele faleceu. Ela falou uma coisa muito forte. Presença dele assim, É. muito É forte. porque o mestre e a mestra, enquanto eles estão num corpo humano, né, o Nirmanakaya, né, ajudando os seres, as pessoas, o Nirmanakaya ainda é limitado, ele é espacial, ele é geográfico, né, ele está num lugar e não está em outros. Agora, quando alguém, né, morre, tem o que chama de parinirvana, um ser realizado, aí repousa no Dharmakaya. O Dharmakaya não tem limites, né, não tem qualquer tipo de restrição. Então, com certeza pode ajudar muito mais seres. É interessante assim. Muito bom, mas para isso a gente tem que avançar em Prajna, né? Avançar em Prajna é a base segura para quando a gente receber essas instruções essenciais desses mestres Dzogchen e Mahamudra, a gente não vai se enganar. Porque às vezes muitas pessoas recebem esses ensinamentos, mas não tem base nenhuma de análise, de vacuidade, de pensar sobre a realidade. Então essas pessoas muitas vezes podem repousar em estados confusos, achando que é a natureza da mente. Isso pode acontecer. Não pense assim que não tem como errar. Tem muito como errar no caminho, né, da realização da vacuidade. Primeiro tem todas as armadilhas de chama, tá? A pessoa pode estar num estado de chama, tá achando que está repousando com lucidez, né, na natureza da mente. Os mestres descrevem que acontecia muito. Então, por isso também que tem que ter alguém monitorando.
próprio Shagdu Rinpoche, ele descreve estados assim na biografia dele, né, do Senhor da Dança. Ele mesmo uma vez entrou num estado meio catatônico de meditação e ficou assim por um tempo, até que um professor, um mestre lá viu como ele estava, né, fez alguma coisa com ele, tirou ele daquele estado, conseguiu tirar assim. Então, os reinos da forma e da não forma, eles são muito atraentes. A Alma Série, por exemplo, ela não ensina Shamatha, né? Ela fala que ela nunca foi ensinada com Shamatha. É, O porque, Shakdu tinha essa preocupação, né, dos perigos, né? Com ela, ele não foi sim, por aí. é que na verdade no Vajrayana, especialmente no Vajrayana estágio da geração e da completitude, a vacuidade está embutida no método, a chama está embutida no método. Quando você constrói a visualização da deidade e mantém aquilo com clareza luminosa e translúcida, eu estou praticando ao mesmo tempo chamata, porque eu estou estabilizando a mente num único objeto. Eu estou praticando vacuidade, porque a deidade é translúcida, ela não é sólida, ela não é real. Eu estou praticando luminosidade, porque ela emana raios de luz e tem vários ornamentos e adereços, assim, né? Ou seja, eu estou praticando, por isso que o estágio da geração é considerado tão rápido para realizar, né, assim, a natureza da mente, porque você faz todas as práticas simultaneamente. E depois dissolve tudo, né? O tempo todo, está Dissolve trabalhando, tudo. você cria e dissolve. Então, a vacuidade e luminosidade. E ao mesmo tempo tem também a acumulação de méritos, porque você está ali também, tem prática, você está emanando aquilo para todos os seres, está praticando generosidade, moralidade, paciência com os seres, né? Então, é um método bem completo. Mas ainda é um método construído, né? É um método parcial, assim. Então, no SEB, especialmente, o Lama não privilegia o estágio da geração, assim como o Alan Wallace também não privilegia o estágio. Não é que não tenha, tem nos pujas todo dia à noite, mas não é a prática central. E o próprio Dudjom Limpa vai falar isso, né, nos textos dele sobre Dzogchen, Dudjom Limpa, né, do século XIX, em que ele praticou um pouco o estágio da geração, como ele diz. Ele também não enfatiza. Então são métodos. Mas Shakdu Rinpoche, ele enfatizou por aí o caminho, como era na maioria dos monastérios Nyingma, era por aí, sim. A pessoa não tinha muito estudo teórico e também não praticava Shamatha ou Vipassana, né, separadamente. Ela vai direto para as práticas de deidades. Essa é a característica central do budismo tântrico vajrayana. As práticas de deidades, né, no estágio da geração, e as yogas de ventos e canais no estágio da completitude, em que a pessoa pratica, né, posturas, respirações, visualizações, essas várias yogas, né, internas de energia. Então são dois métodos bem característicos do Vajrayana. Mas isso tudo culmina onde? No Dzogchen e no Mahamudra, que aí eles vão, aos poucos, vão se limpando de todas as técnicas construídas. Eles vão indo para uma coisa completamente pura, natureza da mente, sem qualquer tipo de método de construção de qualquer coisa. Então, o Lama Santin no Seb, ele pegou essa base do Sutrayana, né, especialmente o Sutra da Prajnaparamita, e aí a gente vai direto para a presença, que é a essência do Dzogchen, da grande perfeição, né? Sem usar esse nome, o Lama sempre nos conduziu assim, por um caminho com menos elaboração, um caminho sem sinais, a gente poderia dizer. Se há essa noção de Vajrayana com sinais e sem sinais. Então, com sinais são essas práticas de deidades, etc. E sem sinais são essas práticas que procuram ir direto no aspecto essencial, primordial da mente, né, da sabedoria básica, assim. Então, o Vajrayana, exatamente, no Shagdu Gompa é praticado em geral assim. Agora, tem tido novidades. A Lama Sherabi, por exemplo, se aprofundou, né, em Shamatha e tem dado cursos no Brasil todo, né? Então, aí depende muito da ênfase dos professores, né? Então, não tem certo ou errado, tem um conjunto, uma pluralidade de métodos variados. Tem pessoas que têm mais conexão kármica com certo professor, certa professora, certo método, e outros têm com outro. Por exemplo, o Lama Santen, né, se conectou com o Shagdu Rinpoche, mas não com esse aspecto do Vajrayana com sinais. Ele fez o nondo direitinho, fez as acumulações, e o Rinpoche ofereceu o Dzogchen, que era o que realmente interessava o Lama.
E aí eu lembro assim, isso conversa com o Zen que eu já fazia. Mas eu estou fazendo o Zen. Aí, de repente, eu estou lá visualizando deidades, antropomorfizando a sabedoria primordial. Sabedoria primordial não tem forma. Então, esse é um lado, né? É um jeito de olhar. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem, mas pode ter. Por tanto que tem o método, e o método funciona também. Os yogas de deidade, né? Então, a gente vai vendo. Tem muitas possibilidades de caminho, não tem um único caminho, né? Isso é bom, porque isso atende às disposições kármicas diferenciadas dos alunos. Só que a gente, como ocidentais, a gente fica uma coisa, qual que é o mais certo? Qual que é o melhor, o mais cheiroso e o mais rápido? Quanto que custa? Gourmet, Hã? gourmet, O meditação gourmet, eu gourmet. quero exatamente o método mais gourmet do momento aí, eu pago o que precisar, como se a gente estivesse adquirindo um produto, né? Só que não é assim, não funciona assim, né? A gente vai se conectar pelo nosso karma, né? Pela nossa capacidade do momento. Então, até melhor não pegar coisa demais, que daí a pessoa, né, fica meio perdida, assim, muita coisa. Tem que pegar coisas que conversam entre si e fazer direitinho. Ah, o Eric falou agora no retiro. Olha, eu sugiro vocês peguem uma prática de deidade e façam até o final. Não fiquem pegando centenas aí de iniciações e deidades, a não ser que você seja um detentor de linhagem, que aí é uma pessoa que já tem realização e ela vai receber muitas outras iniciações para guardar, para acumular e transmitir para outras pessoas. É alguém que dá a iniciação, mas não é o nosso caso. No nosso caso, como praticantes iniciantes, é melhor pegar uma coisa e fazer bem feita e intensificar do que ter 15 coisas acontecendo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada. O tempo é curto, né? O tempo é curto. E aí, né? A gente vê, mesmo grandes mestres, né? Diogo Khyentse passou 22 anos em retiro. Já era um tulco, né? Emanação de Jamyang Khyentse Wangpo. E aí ele fica 22 anos aperfeiçoando as práticas. Então, veja, ele tinha essa capacidade e dedicação de vida para aperfeiçoar muitas práticas diferentes. Ele era um, né, mais realizado em muitas. Mas para a gente, uma prática central assim bem feita já pode conduzir à liberação. Melhore por aí. Então, é um pouco assim. Mas sim, tem diferença assim de abordagem e de pedagogia entre os vários professores e professoras. Mas é interessante também quando você vai percebendo que tá tudo ali, né? Tudo- Qualquer método está tudo ali. Então, Sim, não está faltando nenhum pedaço do exatamente. método, né? Assim, É. do, É isso mesmo. Dá das- para alcançar a liberação. Veja, os primeiros discípulos do Buda alcançaram a iluminação só ouvindo as quatro novas verdades. Só de ouvir aquilo e parar, contemplar aquilo, tchuf, se libertaram. Então veja, vai surgindo uma pluralidade de métodos para ajudar as pessoas. Mas todo ensinamento budista tem que atender aqueles pré-requisitos básicos, né? Não pode reificar nada, né? Então tem que entender que todos os fenômenos compostos são impermanentes, que todas as experiências duais são sofrimento, né? Que todos os fenômenos são destituídos de essências próprias e que a cessação, o nirvana, é a verdadeira paz, né? São os quatro selos que tem que permear qualquer tipo de prática para garantir que é uma prática budista. Se não tivermos esses quatro itens, não é budismo, é alguma outra coisa, né? Então tem isso. Estando nesse formato, tá valendo, né? E vai ser muito bom. Muito bem, então vamos ler um pouquinho? A gente não leu nada, né? A gente ficou descrevendo um pouco do retiro, né? Então, assim, na página 108 a gente vai entrar. 108, viu que bonita essa página, né? É um número auspicioso. Então, a gente está vendo cinco escandas, não? Então, a Avalokitesvara percebeu que os cinco escandas eram vazios por natureza. Então, na semana passada, foi na passada ou retrasada? Retrasada, né? Aí a gente viu o quê? A gente viu que os cinco escandas, exemplos, né, sobre os cinco escandas. É muito importante a gente saber localizar, ou seja, eu olho e vejo um objeto, tem uma forma, tem uma sensação, tem uma percepção, tem informações mentais que permitem ver o objeto daquela cor, daquele tamanho, daquela textura, e tem consciência, alguém vendo o objeto. Então, o tempo todo tem os cinco escandas.
É por isso que quando lá no roteiro de 8 pontos de prática, quando o Lama diz assim, traga um objeto à sua mente, né? Qualquer objeto, uma pessoa, um lugar, uma coisa, e aí veja, né, a forma, veja a sensação, veja a percepção. É importante saber localizar na experiência os 5 skandhas. É a base do roteiro dos 8 pontos, né? A base do Sutra do Coração. Se a gente entender os 5 skandhas e ver que tudo o tempo todo eu estou dançando no meio dos 5 skandhas, tudo que eu faço, eu localizo, qualquer experiência eu localizo uma forma, eu tenho algum tipo de sensação, eu tenho uma percepção, ou seja, eu rotulo, eu vejo a coisa, eu isolo aquela experiência diante de outras. Eu tenho formações mentais, marcas, né, que me levam a ver a coisa de uma certa forma. E tem uma consciência que brota, eu aqui, objeto lá, eu estou consciente visualmente ou sonoramente do objeto e assim por diante. Então, o tempo todo, 5 skandhas. Então, essa é a base para analisar a vacuidade da experiência. Localizar bem os 5 skandhas. Marcelo, por exemplo, nesse exemplo do objeto que você deu, vamos imaginar que esse objeto pertenceu à minha mãe. E aí vem a memória, vem enfim, a lembrança, o choro. Essa emoção está dentro da consciência ou da percepção? Veja, são formações mentais que você carrega, ou seja, marcas anteriores de condicionamento em relação àquele objeto, que fazem, que alteram tua percepção e tua consciência em relação àquele objeto. Então, no momento em que tua consciência visual, né, construiu o objeto e a tua consciência mental pensou sobre o objeto a partir das tuas marcas mentais anteriores, é o vaso da minha mãe, não é um vaso qualquer. Ou é muito parecido com o vaso da minha mãe, você poderia pensar, mas não, é o vaso da minha mãe. Então, tudo que brota naquela coemergência com o objeto vem a partir do quê? Das suas marcas mentais, formações mentais, que Que condiciona a consciência. consciência e sensação, uma sensação agradável ou desagradável, dependendo do objeto. E aí você vai ter também emoções que brotam. As emoções no budismo não são separadas dos pensamentos, não tem uma categoria assim, né? Em que como se fossem uma do coração, outra da cabeça. No budismo não tem isso. São todos fenômenos, são fatores mentais, surgem a partir de fatores mentais, as emoções. Uma emoção, lembrem sempre, é um fenômeno complexo, porque a emoção, ela brota a partir de corpo, energia e mente, não é só mente. Ela começa na mente, mas afeta a energia, afeta o corpo. Qualquer emoção, né? Emoção do medo. Então, para eu ter medo, primeiro eu tive que perceber alguma coisa, ou internamente eu estou imaginando alguma coisa que me gera medo, né? Então tem uma fagulha assim que inicia o processo, mas dispara várias reações em cadeia, afetando a mente como um todo, afetando a energia que se altera, os elementos se alteram na hora, e o corpo correspondentemente, né? Vai ter lá adrenalina, substâncias que, né, hormônios e coisas que são segregados de modo a ativar, né, aquela experiência completa de medo, por exemplo, né? Então, a emoção. A gente nunca confunde emoção com energia. Muitas vezes a pessoa, não, o aspecto da energia é o aspecto da emoção. Não é a mesma coisa. Energia é um tijolinho mais básico da construção da experiência. A emoção já é uma coisa mais complicada, envolve mais coisas do que. Tem o aspecto da energia na emoção, com certeza. Não tem nenhuma emoção que não altere a energia. Mas elas não são a mesma coisa, né? Energia sempre está associada à fala, né? Voz. Energia e fala são colocadas muitas vezes como sinônimos, né, no budismo. Bem? Então, ficamos por aqui hoje. Falando dos 5 skandhas. É o tema que. É o tema, relembramos os 5 skandhas, né? Que na página. A página é tão boa que a gente não quis nem lembrar de página, né? Página 108. A gente vai ver ali, né, como os Shravakas e Pratyekabuddhas e Bodhisattvas veem os 5 skandhas. Se a gente viu a definição dos 5 skandhas, mas como que é isso no caminho do ouvinte, no caminho dos realizadores solitários e no caminho dos Bodhisattvas, que aspiram à iluminação, né? Cada um vai se relacionar com os skandhas a partir da visão
Que isso é muito importante, né? Qualquer ensinamento budista, qualquer prática, não importa a linhagem, não importa o veículo, a forma como aquilo vai ser compreendido e praticado depende da visão que está por trás. Por isso que tem as escolas filosóficas budistas. Então, lá no Caminho do Ouvinte, você tem as escolas Vaibhashika e Sautrântica. Como é que elas interpretam a realidade? Tem diferenças. Aí no Mahayana, no Caminho do Bodhisattva, surge a escola Yogacara, ou Chittamatra, e depois Madhyamika. Aí a Madhyamika tem várias derivações. Tem a Madhyamika Svatântrica, a Madhyamika Prasangika. A Madhyamika Svatântrica tem mais dois tipos principais. E assim vai. Aí tem o Shanton, como é que isso também se encaixa? Então, isso tudo são formas de interpretar a visão correta sobre a realidade. O que que é a vacuidade? A discussão deles é isso. O que que é o vazio e o que que é vazio? Então, não é tudo igual. Mesmo dentro do budismo vai ter diferenças de visão, né? Por isso que a realização não é a mesma. Que é, a gente tem lá, né, visão, meditação e fruição, né? Ou seja, dependendo da minha visão, a minha meditação vai ser correspondente e a minha fruição também vai ser correspondente. Tudo depende da visão. Por isso que a visão é tão importante, por isso que tem tanto debate acadêmico no aspecto da visão. O que é que o Buda quis dizer no Sutra X ou Y quando ele afirmou aquilo? Né? Aquilo era um ensinamento definitivo ou provisório que o Buda deu naquela fala? Então, se era definitivo, não tem que interpretar, é só aceitar aquilo como é. Mas se é provisório, ele deu aquilo só devido à condição específica daqueles alunos, e aquilo não é um ensinamento último, aquilo realmente ainda fica além da verdade última. Então, isso gera debates infinitos. E entre as linhagens tem essas diferenças. Por exemplo, os monges Gelugpa que vieram no passado, né, do monastério de Drepung, a linhagem Gelugpa tem interpretações da vacuidade que são um pouco diferentes, sim, da interpretação geral na linhagem Nyingma, Kagyu e até Sakya. Tem diferenças. Por isso gera longas tensões sectaristas. Vem os debates, exatamente. E, por exemplo, quando a gente vai estudar textos do Dalai Lama também, como a Essência do Sutra do Coração, especialmente, que é um texto que a gente estudou muito uma época, né? A Essência do Sutra do Coração. Aí é isso, o Dalai Lama ele coloca, né, a visão, a interpretação a partir dos ensinamentos da linhagem Gelugpa, fundada por Tsongkhapa. Então, Tsongkhapa é o grande fundador, né, Gelugpa, e ele teve uma interpretação muito original, assim, da Prajnaparamita, muito própria dele. E aí isso levou a muitas críticas em relação a isso. Mas como a linhagem Gelugpa, por outros motivos, não por motivos assim de visão budista, mas por motivos políticos, acabou se tornando a linhagem predominante no Tibete. Então, essa visão que vem de Tsongkhapa acaba sendo meio que imposta para boa parte dos monastérios, por uma questão assim de hegemonia mesmo numérica e poder também político e financeiro. Mas sempre houve, né, assim, essas tensões com os monastérios Nyingma, Cádio especialmente. Por que ela é particular? Se é que dá para falar de forma breve, assim, não é um assunto longo. De forma breve, assim, Tsongkhapa se diz que ele teve uma visão de Manjushri, ou alguns dizem que não foi ele que teve a visão, mas que um médium né, transmitiu algo de Manjushri diretamente para ele, dizendo que, no análise da vacuidade entre verdade relativa e absoluta, ele deveria privilegiar a verdade relativa. Que se ele privilegiasse demais a verdade absoluta, ele cairia no niilismo. E aí, ele, em função disso, ele cria algumas explicações assim que são um pouco complicadas assim. Então ele vai dizer assim que a forma ela é vazia de existência intrínseca, mas não é vazia de si mesma. O que que é isso, né? Então essa é a grande discussão. Ou seja, as formas são vazias de qualquer essência própria, né, intrínseca, mas não são vazias de si mesmas. Isso gera uma discussão, porque aí entra numa filosofia bem complicada, na argumentação, assim, né? Do o que que isso
né? Aí os outras linhagens dizem, não, peraí, ele está rasgando a Prajnaparamita. Prajnaparamita é forma muito clara, forma vazio e ponto. Quando ele inclui essas palavras, a forma é vazia de existência intrínseca, mas não é vazia de si mesmo, aí aquilo gera uma complicação. Numa tentativa de preservar um pouco mais a verdade relativa, para não cair no niilismo ou numa noção de que vale tudo, que no Tibete isso aconteceu algumas vezes, para privilegiar o aspecto da ética, da moralidade, no nível Tinha um relativo. aspecto, entendi, tinha esse É, aspecto de papel social mesmo. é. Exatamente. Então, para fazer isso, ele gerou algumas argumentações que são bastante controversas assim em termos filosóficos. E aí tem 8 grandes pontos, são 8 questões, a partir dos textos de Edson Capa, que são consideradas questões difíceis, que geram um debate assim de séculos e séculos e séculos. E na linhagem Nyingma, o grande mestre que vai debater com essas ideias de Edson Capa e sintetizar isso, mais modernamente, é Mipan Rinpoche. Então, Mipan, que viveu de 1846 a 1912, então quer dizer, ele chegou até o século XX, Mipan Rinpoche, ele tem vários textos em que ele debate com essas ideias Gelugpa de modo muito forte, assim. E por isso também que quem acaba estudando um pouco mais isso pela linhagem Nyingma, acaba estudando um livro que chama The Beacon of Certainty, então, o Farol da Certeza. Então, Mipan escreveu esse livro com o objetivo do quê? De esclarecer a visão filosófica que vem por dentro da grande perfeição, do Dzogchen. E para esclarecer isso, ele precisou refutar todas as críticas que se fazia, eram feitas sobre a visão do Dzogchen. E aí ele entra em choque com os Gelugpa e também outras visões assim. Então, mas aí é o aspecto mais teórico assim da filosofia budista, né? Mas só para saber que tem diferenças nas interpretações, não é tudo a mesma coisa no budismo tibetano, não. Então, tipo, Interessante que quando os monges vieram, eles fizeram um debate ali no Botafogo. Eu perguntei para eles o que que eles debateram. Perguntei pro sim. E aí ele falou assim, eu estava debatendo como que, acho que era essa mão, como é que essa mão é. Ele Uhum. falou, é fácil a gente negar que a mão não existe. Agora, dizer como que ela é, como que ela surge. Aham. Ou seja, estava falando de organização dependente também. Então ele Sim. estava privilegiando, na realidade, de certa forma relativa, né? Uhum. Como que isso é, de Sim. forma vazia e luminosa. Sim. Mostrou que tem esse cuidado de não negar a verdade É. relativa mesmo. É. Faz sentido. Mas fez sentido do jeito que ele falou, desse jeito. Não, faz super sentido. Veja, se fosse uma coisa fácil de resolver essas divergências, já teriam sido, né, debatidas pelos mestres, não tem consenso. Porque ambos os lados têm argumentos fantásticos assim para defender o seu lado, né? E é uma questão de tradição. Então, aí é uma questão de ênfase, por exemplo, assim, a linhagem Gelugpa privilegia mais o segundo giro da roda do Dharma como definitivo e o terceiro como provisório. Já a linhagem Cádio, especialmente quando ela cai na visão Shanton, ela privilegia mais o terceiro e considera o segundo provisório. E a linhagem Nyingma, em essência, procura equilibrar os dois. Ver os dois como sem hierarquia, não tem um mais profundo ou menos profundo que o outro. Essa é a visão de Longchenpa, Nipan, esses grandes mestres Nyingma. Mas é um assunto bem difícil, assim. Interessante. Mas é um exercício, quando você estuda aquelas coisas, você vai afiando tua compreensão e entendimento de Prajnaparamita. Cada comentário que a gente lê diferente, a gente vai enriquecendo isso, né? Que é um assunto que não é um assunto trivial, que você vai estudar 2, 3 anos, 2, 3 livros, entendi tudo. Não é. Aquilo, em geral, vai levar uma vida inteira. Então a gente está aí, né? Se aproximando disso, gerando méritos e uma compreensão maior disso, né? Precisa de tempo para digerir. A gente está falando da natureza da realidade, gente. Não está estudando, sei lá, um tutorial do YouTube sobre como plantar mandioca lá. Não é isso, né? É um negócio, não tem nada além disso para estudar, mais profundo. É bem radical. Questionar isso, né? Questionar a É, experiência que a gente está tendo a é. experiência palpável do dia a dia, e aí, né? Então, isso é profundo e, ao mesmo tempo, ele precisa de um tempo, né, para a mente ir se acostumando, digerindo e familiarizando com os termos, com as práticas. Que uma coisa é entender, que já não é tão fácil, e entender é só o começo do processo para poder praticar.
E na prática, aquilo vai longo. Imagina, vai do primeiro ao 10º bhumi dos Bodhisattvas. O Buda levou 3 eons, 3 eras incontáveis. Com os ensinamentos tântricos, a gente pode andar mais rápido, muito mais rápido que o Buda. Milarepa alcançou a iluminação em uma única vida, por exemplo. É possível, mas exige uma perseverança e dedicação assim, né? Muito grandes. Mas você vê que no início, quando você fala a relativa e a absoluta, na realidade, são as mesmas coisas. Aí, de repente, você vem dizer que vem privilegiar a relativa. Só daí você já desconstrói um lado. Eu estava feliz entre a relativa e a absoluta aqui. Sim. Aí você já vai, não, privilegia a relativa, por Tsongkhapa. Uhum. Aí já começa, se você for entrar em cada linha, em cada detalhe, você vai ter milhões de Divisões. divisões, né? Isso mesmo. Com interpretações assim variadas entre um extremo e outro. Você tem o extremo do eternalismo, que dá solidez às coisas, e o extremo do niilismo, que, né, dissolve tudo. E a visão de Prajnaparamita é um caminho do meio que vai além desses dois, né? Mas aí nesse processo de ir além tem muitas gradações também que podem ser encontradas aí, né? Mas a gente vai ver então na semana que vem essa diferença entre como que os Shravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas veem os 5 skandhas, né? Que é o tema inicial do Sutra. Então, Avalokiteshvara estava lá, aí ele viu que os 5 skandhas eram vazios por natureza. O que é isso dizer que são vazios por natureza, né? Então, tem interpretações diferentes. Bem, gente? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre universal da paz e da compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kien lo cho son ring lo che zam ling sa sun cha par dro jo cho son nan wa dan me drau du sun ele so. Então, boa noite. Boas práticas. Tchau, gente. Aí, ó, já vai pro celular aí, ó. Ali, ó. Até amanhã. É, a gente nem viu